A Procuradoria-Geral da República de Angola concluiu finalmente o despacho de acusação contra Isabel dos Santos, alguns dos seus colaboradores mais próximos e uma consultora internacional. O processo inicia deste modo um caminho nos tribunais angolanos, que se prevê longo e confrontativo, acompanhado por uma batalha mediática de alusões, imputações, sugestões sobre o comportamento da outra parte, uma realidade a que fomos assistindo desde o afastamento de Isabel dos Santos da Sonangol. O despacho de acusação imputa aos arguidos a prática de um rol de crimes que quase esgota o Código Penal. Há lá de tudo: peculato, burla, fraudes, falsificação de documentos, abuso de confiança e abuso de poder, tráfico de influências, branqueamento de capitais e associação criminosa, por exemplo. A Procuradoria-Geral da República disparou com tudo. Isabel dos Santos prepara-se para repostar num duelo judicial que continuará a dar muito o que falar. Nos próximos dias, Isabel dos Santos vai defender-se das acusações. E pelo que se ouviu na primeira reação após o conhecimento de alguns aspectos da acusação, não faltarão argumentos que já foi expondo ao longo do tempo. A sua estratégia de defesa sugere elevar ao patamar da política as motivações para a alegada perseguição política por parte de João Lourenço e dirigida à sua família e à herança política de José Eduardo dos Santos, através de processos criminais a propósito da sua gestão na Sonangol, do congelamento dos bens e dos mecanismos legais de recuperação de ativos. E já se percebeu que uma linha argumentativa no processo e na opinião pública será também a da sua transformação em exemplo de punição que fortaleça a imagem do Presidente da República e a sua proclamada prioridade à luta contra a corrupção. Objetivo, diz Isabel dos Santos, avançar para um terceiro mandato presidencial, sustentado numa revisão pontual da Constituição que permita prosseguir o trabalho ainda incompleto da luta contra os marimbondos. Da estratégia processual pouco se pode antever. O despacho de acusação concede 10 dias para a contestação dos factos e os advogados de Isabel dos Santos irão certamente estruturar a sua defesa. Mas é possível, desde já, perceber que Isabel dos Santos insistirá na ideia de que foi a salvadora da Sonangol, que se encaminharia para o abismo, que foi a sua gestão que permitiu a recuperação dos parâmetros económicos e financeiros da empresa, que definiu e aplicou um plano de reestruturação e que, desse ponto de vista, cumpriu o mandato e as orientações políticas. São estes os argumentos que têm usado para tentar induzir a ideia de que é mais vítima do que culpada. A questão da Sonangol é a questão central de que decorre a acusação. O Ministério Público considera danosa para a empresa e para o Estado. Questiona os 13 milhões de dólares que a administração da empresa e a sua equipa de gestão receberam nos cerca de 15 meses de exercício e a regularidade dos contratos com terceiros. Nessa matéria, a estratégia de Isabel dos Santos parece ser a de dispersar a responsabilidade para os seus antecessores na liderança da empresa, dentre eles Manuel Vicente, que foi vice-presidente da República, sugerindo que a gestão danosa da empresa vinha do passado. Isabel dos Santos tem sugerido mesmo a promoção de uma investigação à Sonangol que abranja esse tempo passado. Uma coisa importante: o processo contra Isabel dos Santos sobre a gestão da Sonangol está no sítio certo para se aferir, no final, se há ou não fundamento na acusação agora produzida pelo Ministério Público. Há duas questões críticas para que se conclua da justiça da decisão: a solidez das provas que venham a suportar os factos aduzidos pela acusação e pela defesa e a adequada independência e transparência das decisões dos tribunais. E aí se verá quem teve e tem razão.